noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família e que você possa ter um momento muito abençoado agora, na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Antes de começarmos qualquer coisa, vamos orar? Vamos entrar na presença do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia. Talvez você não fez nenhuma oração ao Senhor até este momento. Às vezes tanta agitação, tantas coisas nos acontecem. Ou mesmo você que já fez uma oração, já está em comunhão com o Senhor o dia todo. É muito bom continuarmos em oração e em comunhão com o Senhor. Então, agora, em reverência ao nosso Deus, pare o que você estiver fazendo, se desligue das outras coisas, não deixe só o teu ouvido no automático, mas se concentre mesmo. Fale com Deus, porque Deus quer falar com você nessa noite. Vamos orar. Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para ouvirmos a Tua voz, para que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações a Tua vontade. Tira de nós agora, Senhor, qualquer coisa que venha nos atrapalhar a ouvirmos e a entendermos o Teu querer para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para que fale as nossas vidas e que nós possamos ouvir e obedecer a sua voz. Possamos cumprir aquilo que o Senhor nos alertar nessa noite. Possamos, Senhor, meu Deus, sermos filhos obedientes à Tua palavra. Pai, tira todas as escamas dos nossos olhos, tira todos os tampões dos nossos ouvidos, Senhor, meu Deus, e que possamos entender a Tua verdade. Eu peço isso, Senhor, eu peço também as Tuas bênçãos a cada um que nos ouve neste momento, que o Senhor alcance aonde quer que vão, onde estiverem, Senhor, meu Deus, que eles possam estar debaixo da Tua proteção, com a Tua mão, Senhor, meu Deus, sempre os guiando. É isso que eu oro, peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aqui no culto da família da fé, um momento dedicado às famílias dessa igreja, e não só da igreja do Bom Retiro, mas também tem alcançado muitas vidas em tantos lugares. Então, que essa palavra possa alcançar o seu coração. Eu sou a ministra Cláudia, casada com o pastor Quecros, para quem não nos conhece. Nós trabalhamos com casais, nós ministramos as palavras aos casais e também ministramos vidas em aconselhamentos. Nós procuramos andar junto com os casais. Nós temos uma página, nós temos o Instagram, né? Depois do Sim, se você quiser, siga a gente lá, que nós vamos estar postando coisas para abençoar a sua vida. Também temos um canal no YouTube, também Depois do Sim o nome, bem fácil de achar. Ou digita Quecros que você vai achar. Não tem outro, né? Pastor Quecros, só tem um. Então, nos procura, esteja lá inscrito no nosso canal no YouTube, nós colocaremos mensagens para abençoar a sua vida, o seu casamento. Ah, não sou casado. Tem mensagem também para os que não são casados. Então, Deus pode alcançar o seu coração. E nós estamos passando por um momento tão difícil. Nós até ministramos isso, falamos semana passada sobre isso, mas o momento ainda está difícil. E parece que o momento ficou mais difícil do que estava a semana passada. É triste. Nós vemos a realidade do mundo, né? Tem lugares aí, eu sei que já está melhor a situação por conta da pandemia, mas aqui no Brasil, aqui em Curitiba, tá feio a coisa. É um momento muito complicado. É um momento que começam a vir notícias tristes, que nos trazem preocupações. Nós temos preocupações, né? Porque nossa cidade não tem mais leito nos hospitais. Tem pessoas que não estão podendo trabalhar, não estão tendo sua renda, estão com problemas financeiros. Tem outros problemas emocionais que surgiram nas pessoas por causa desse distanciamento social, por causa de estarem isoladas. E tudo isso vai afligindo a alma do ser humano. Tudo isso vai nos desgastando, vai trazendo preocupações à nossa mente. Não são preocupações bobas, não. São coisas que realmente estão acontecendo.
Tem muita gente aí que está preocupado, e se eu pegar o Covid e não tiver leito no hospital? Tantas pessoas hoje estão aflitas porque não tem leito, estão precisando. Nós temos grupo de oração na igreja, grupo de mulheres, vários grupos. E toda hora, todo dia tem alguém postando: ore por um familiar, ore por um amigo meu que não consegue um leito, que está com dificuldade, que não está respirando bem e passa muita dificuldade. Parece, às vezes, que a nossa realidade mudou, né? Porque agora até todo mundo diz assim: é o novo normal. Não é mais o normal que era antes. Agora nós vamos, depois que passar a pandemia, nós vamos estar num novo normal. Então, mesmo com distanciamento, nós brasileiros que gostamos de abraçar, cumprimentar, até dizem que o curitibano não gosta muito, né? Eu sou pontagrossense, eu gosto de cumprimentar com um abraço, de tocar na pessoa, de dar um beijo. Isso é muito bom, estar perto das pessoas que nós amamos. E esse novo normal não nos agrada muito. Mas tem momentos que parece que o nosso chão saiu. Tem pessoas que estão nos assistindo que perderam seus familiares. Você perdeu um familiar, perdeu alguém que você ama muito, perdeu algum amigo de infância, uma pessoa que foi referência na sua vida. Até colegas, né? A gente se entristece até por um colega que a gente soube, que trabalhou com a gente, ou teve um convívio há 10 anos atrás, e agora a gente está ali sofrendo porque essa pessoa partiu. Traz angústia ao nosso coração, sim. Mas eu quero te dizer que mesmo que o teu mundo tenha desmoronado, mesmo que o teu chão tenha saído, que toda a tua realidade tenha mudado, o Senhor não mudou. A palavra do Senhor não mudou. O Senhor continua bom, o Senhor continua justo e fiel. Deus não foi pego desprevenido, não foi pego de surpresa com o Covid. Ele não está olhando e dizendo: meu Deus, mas olha, eu não contava que essa pessoa ia ficar doente, eu não contava com isso, e agora? A palavra de Deus nos diz que nós temos os nossos dias escritos e determinados perante o Senhor. Ele sabe de todos os nossos dias. E Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe qual é a dor do seu coração. E Ele não está alheio a nada disso. E eu quero compartilhar algumas verdades que estão na palavra de Deus que vão te mostrar isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4, diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Sempre. Isso quer dizer que nessa circunstância, que pode estar te dando medo, pode estar te angustiando, é um momento para você se alegrar no Senhor. Vamos ver mais adiante, ele diz ainda: novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Sabe por que você tem que se alegrar? Não é porque você é uma pessoa alheia ao que está acontecendo. Não é porque você finge estar anestesiado e não sentir nenhuma dificuldade. Não, não é nada disso. É porque você sabe que o Senhor está perto de você. Que o Senhor, Ele não te abandonou. Que o Senhor, Ele tem um propósito para as nossas vidas que vai muito mais além do que a gente possa imaginar. E nós teremos, infelizmente, passaremos por aflições neste mundo, passaremos por dificuldade, mas o texto ainda continua. Filipenses 4, agora o versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresente a Deus com súplicas, orações, as tuas dificuldades.
Mas não é para você apresentar dizendo, Senhor, porque para mim é assim. Senhor, porque não deu certo. Porque o Senhor fez errado em minha vida. Senhor. Mas é com ação de graça. É difícil? Pela nossa natureza humana é difícil, sim. Se nós formos guiados apenas pela nossa carne, pelas nossas dores e pelos nossos sentimentos, a gente não vai conseguir agir assim, não. Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo e se nós procuramos fazer o que agrada a Deus, renovando a nossa mente, o nosso entendimento, sendo revestido da força e do poder do Senhor, aí nós podemos, mesmo no meio das dificuldades, porque Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses e ele não passou por situações muito fáceis, não. E mesmo assim, em prisões, em açoites, em perseguições, em tantas dificuldades, que ele fala que ele teve já bonança, mas ele também teve momentos de escassez. E ele fala para nós nos alegrarmos sempre no Senhor, para colocarmos as nossas necessidades, nossos pedidos a Deus com ações de graça, reconhecendo que Deus tem o domínio, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quantas vezes em situações difíceis eu já orei ao Senhor dizendo assim, Senhor, eu não entendo, mas eu vou confiar. Eu só vou confiar no Senhor. E é isso que Ele pede. Confie em mim. Confie no Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor. E se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Primeiramente, o que você pensa, o que está afligindo o seu coração, é verdadeiro? É verdadeiro? Aconteceu? É um fato? Ou é um medo do seu coração? Se é um medo, se é uma possibilidade, se é uma expectativa, será que isso que deve estar alimentando o seu coração? Porque a palavra de Deus fala que tudo que é verdadeiro, que você deve pensar no que for verdadeiro. Aí a gente já elimina, assim, um leque de pensamentos que a gente tem. Quantas vezes nós nos deparamos durante o dia pensando em coisas que não são verdadeiras? Pensando em conversas que poderiam ter acontecido, pensando em resposta que poderíamos ter dado, pensamos no que os outros fizeram, ou que nós achamos que os outros fizeram, pensando em programações de televisão, pensando em tantas coisas que não são verdadeiras. E isso alimenta, isso nutre o nosso pensamento, isso faz com que a gente esteja disposto já a responder àquela situação. Não pense no que não for verdadeiro. Não fique se alimentando de problemas, de medos. Não deixe o medo te dominar, mas seja dominada pelo Senhor. E lá no versículo 19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai te dar tudo o que você precisa, amém? Você acredita nisso, que Deus vai te dar tudo o que você precisa? Eu não acredito, porque eu precisava de tal coisa e Deus não me deu. Vou te dizer uma coisa. Se Deus não te deu, é porque você não precisava. Porque se você precisasse, Ele teria dado a você. Lá no Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada faltará. Se você crê que você é uma ovelhinha de Jesus, um cordeirinho de Jesus, e Ele está cuidando da sua vida, pode ter certeza que nada te faltará.
A ovelha, ela é um animal muito ingênuo, muito bobinho, né? E ela não sabe se cuidar sozinha. Ela precisa de um pastor. Se uma ovelha ela não tem previsão de comida, não tem um pasto, ela não consegue dormir se ela está com fome. Ela precisa ter a confiança de que amanhã terá comida. Quantas vezes nós somos assim, né? E o Senhor é o nosso pastor. A ovelha, ela confia no pastor, o pastor vai guiar ela para pastos verdejantes. O Senhor, nosso Deus, Ele quer guiar as nossas vidas para pastos verdejantes. Mas, às vezes, no meio da madrugada, a gente, em vez de deitar e confiar no nosso pastor, que é o Senhor Jesus, nós preferimos sair por aí, tentando arrumar a comida do nosso jeito. Tentando resolver os problemas do nosso jeito, sem confiar no Senhor. Mas o Senhor, Ele quer ser o nosso pastor. E Ele promete que nada nos faltará. A palavra de Deus fala que nós somos supridos em tudo o que precisamos. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós temos a vitória, é por meio de Jesus Cristo que nós podemos vencer as dificuldades. Porque vão surgir dificuldades. E as dificuldades, ela tem um propósito em nossa vida. Elas não são à toa. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que o ouro seja refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha que maravilha o que o Senhor nos diz aqui nessa palavra. Nós somos provados. Você é provado, você é entristecido, você passa por dificuldade. Se você teme ao Senhor, saiba que você vai passar por tudo isso. Mas essa provação que você passa, o intuito dela não é te despedaçar. O intuito dela não é te derrubar, não é fazer com que você fique prostrado no meio do caminho, não é arrebentar com a sua vida, não. Não é desmoronar o seu mundo. Sabe, tem pessoas que quando elas se convertem, elas vêm e dizem assim, tá difícil agora. Tá muito difícil. É só provações, é só lutas, é só dificuldade na minha vida. Como ficou difícil depois que eu me converti? Parece que tudo desmoronou. Eu vou te dizer uma coisa. A tua vida estava desmoronada antes, você é que não percebia. A tua vida estava em ruínas antes, você não percebia isso. Agora o Senhor quer reconstruir a tua vida da forma certa. Se você se converteu, entregou a sua vida a Cristo, saiba que o Senhor não vai deixar as paredes tortas da sua casa, que é o seu coração. O Senhor, Ele não vai vir e construir em cima de paredes rachadas, sabe? Fazer agora um segundo andar, sendo que o primeiro andar está todo arrebentado, cheio de rachaduras, cheio de infiltrações. Não. Ele vai precisar fazer a obra completa. Ele vai ter que tirar essas paredes que estão aí, erradas, tortas, para construir certo. Então terá momentos na sua vida que o Senhor vai ter que destruir, sim, algumas coisas, para refazer. Tem coisas que você fez lá no passado, pecados que ficaram ocultos, que eles terão que vir à tona, que terá que ser tratado.
marcas na sua vida que terão que estar à mostra para que você possa ser tratado. O Senhor não quer te expor, o Senhor não quer te envergonhar, mas Ele quer te tratar. Ele quer cuidar da sua vida para que você possa ser aperfeiçoado. Aqui fala assim, olha, tudo isso, as provações que nós passamos, ela serve para que fique comprovado que a fé que nós temos, ela vale muito mais do que o ouro, mesmo sendo um ouro refinado. Ela é genuína e ela vai resultar em louvor, glória e honra para o Senhor. As tuas provações servem para te purificar. As tuas provações, elas servem para que você cresça, para que você amadureça na fé, para que você seja transformado. Eu vou te dizer uma coisa, talvez esse momento, porque assim, quando a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente olha só para a dificuldade e parece que aquilo nunca vai passar. Parece que nada nunca vai mudar. Se eu coloco a minha mão aqui e fico olhando para a minha mão consegue ser maior que a parede da igreja. E a parede da igreja, não sei quantas centenas de vezes é maior do que a minha mão. Mas se eu coloco aqui e fico olhando para a minha mão fica grande. Ela é maior do que qualquer outra coisa e ela consegue até tampar a minha visão. E eu esqueço de tudo que está à minha volta. E muitas vezes nós fazemos isso com os problemas e com as dificuldades. Em vez de olharmos a nossa vida como um todo, em vez de olharmos e agradecermos, sermos gratos ao Senhor, nós ficamos aqui, olhando para o problema, olhando para a dificuldade, olhando para a aflição e nos lamentando. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos chorar, que nós não vamos nos entristecer, que a nossa situação seja mínima. Não. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós vamos ser aperfeiçoados com o problema. Então eu te digo, esse seu problema vai passar. A sua dor, talvez você não esqueça, você não vai esquecer, mas ela vai diminuir. Outras coisas vão acontecer na sua vida. Você terá muitas alegrias ainda em nome de Jesus. Você terá muitas conquistas, muitas vitórias, amém? Você pode dizer um amém? Eu terei vitórias, eu terei conquistas. Essa dificuldade vai passar e eu vou ser vencedora. Eu vou ser vencedor. Eu vou conquistar com Cristo. E eu vou crescer com Cristo. E quando passar, como você vai olhar para trás? Daqui um ano, quando você olhar, tudo estiver diferente, e você olhar para as tuas atitudes de hoje em dia, você vai se olhar e ter orgulho? Ou você vai dizer, por que eu não confiei mais no Senhor? Por que eu não entreguei mais ao Senhor? Por que eu tentei fazer do meu jeito? Poxa, que besteira que eu fiz. Eu podia ter esperado um dia a mais. Eu podia ter mudado as minhas atitudes. Como você se olhará daqui a um tempo? Como você se olhará? Como que você quer que Deus te olhe quando você chegar na eternidade? E Ele diga, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você me obedeceu, você confiou em mim. Ou você quer que Deus, você chegue lá e Deus dê um tapinha nas suas costas e diga assim, meu filho, você vacilou, né? Podia ter confiado um pouquinho, olha o que eu tinha preparado para você. Pense nas tuas atitudes e procure hoje ser a pessoa que você vai se orgulhar amanhã. Ser a pessoa que confia no Senhor. Porque essa situação vai passar. Tudo vai mudar. Quantas vezes você já viveu tantas coisas que tomavam conta do teu pensamento e agora mudou tudo? O que você desejava 5 anos atrás? O que você queria tanto comprar? O que você queria tanto ter? Aonde você gostaria muito de ir 5 anos atrás? Passou. Se você teve ou não teve, do mesmo jeito
passou. Ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já notou que tudo gira em torno de Jesus Cristo? Tudo é para a glória de Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que estará conosco. Você já reparou? Jesus Cristo é o nosso alvo. Jesus Cristo é a nossa fonte que nós devemos ir, que nós devemos nos lançar quando estamos cansados, que devemos ir e beber da água viva quando estamos com sede. É Jesus Cristo, é a porta que nos leva a Deus, nos leva para a eternidade. Jesus Cristo é que venceu a morte. Ele venceu a morte, ele passou dificuldades, aflições e venceu, para que junto com Ele possamos vencer, possamos ser aperfeiçoados por Ele. Portanto, meus amados, já que nós temos a vitória, por Jesus Cristo, mantenham-se firmes e que nada os abalem. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada vos abale. Olha como são coisas bem, Sempre deve estar alegre e nada deve abalar. Olha, os dois foi o apóstolo Paulo que escreveu aqui em Coríntios, lá em Filipenses, sempre alegre, sempre, em toda circunstância. E nada vai abalar. Quer dizer que nenhuma circunstância vai te abalar. Sabe por quê? Porque você já tem a vitória conquistada por Jesus Cristo. Porque a nossa mente, ela não deve estar voltada só por essas circunstâncias. A nossa mente não deve estar voltada para as coisas terrenas. Olhe para a sua volta, tudo que você pode ver. Tudo, todos os objetos, a casa, telefone, televisão, tudo isso vai passar, tudo isso perece. O nosso Deus não. O nosso Deus é a rocha eterna. Eternamente. Ele promete estar conosco. Ele promete cuidar das nossas vidas. Ele tem uma promessa para nós na vida eterna. Isso é que deve alegrar o nosso coração, porque, sinceramente, se nós olhamos o noticiário, é de angustiar o coração. Se nós olhamos e vemos como as pessoas agem, a gente vê impunidade, a gente vê injustiça, a gente vê as pessoas não se preocupando uma com as outras. Quantas pessoas saem aí e dizem: eu não estou nem preocupada se eu pegar a doença, se eu não pegar, se eu transmitir para alguém. Tantas pessoas, não só o Covid, mas tantas outras doenças. As pessoas, elas pensam: eu peguei, o outro também tem que pegar, o outro também tem que sofrer. E se nós olhamos somente para isso, nós nos decepcionamos. Nós vamos ficar muito entristecidos. E assim como Paulo diz, se a nossa esperança é só para essa vida, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Sabe o que quer dizer isso? É que vamos só aproveitar, vamos só curtir, porque é só isso que nós temos para fazer. Mas não é. A nossa esperança é de um Jesus Cristo que veio, venceu a morte, ressuscitou e tem a vitória em suas mãos. E Ele quer andar conosco. Você já pensou? A pessoa mais importante de toda a história, de todo o universo, quer andar com você, quer te fortalecer, quer guiar, aquele que conhece todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele quer te dar a direção de qual o melhor caminho você seguir. Ele quer te dar a paz que excede todo o entendimento. Sabe por que ela excede todo o entendimento? Porque como alguém pode entender um pai e uma mãe enterrando um filho, e esse pai e mãe cantando e louvando a Deus, esse pai e mãe agradecendo? Como alguém vai entender outra pessoa passar por dificuldade e essa pessoa estar bem?
Essa pessoa chegar na sua casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E ter um consolo. Ser consolado pelo Espírito Santo. Não dá para o nosso entendimento humano entender. Não dá para o entendimento entender. Não tem como. Mas ela excede todo entendimento. Ela vai muito além. O Espírito Santo vem ao nosso espírito e nos dá a paz, nos dá o conforto, nos dá o alívio das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. E nós podemos ter isso na nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos vão passar. E nós devemos crescer nessas dificuldades e não ficarmos prostrados no meio do caminho. Lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, no versículo 35, ele diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Se você confiar no Senhor e você não abrir mão dessa confiança, saiba que você vai ser ricamente recompensado pelo Senhor. Não é maravilhoso isso? Isso não enche o teu coração? Faz o teu coração ferver de alegria, de esperança? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe como que você vai ter confiança no Senhor? Como que você vai aprender a confiar? Você vai aprender a confiar no Senhor conhecendo a palavra do Senhor. Porque como nós vamos confiar em algo que não conhecemos? Você conhece a palavra do Senhor? Você medita na palavra do Senhor? Porque se você não conhece, se você nunca leu a Bíblia, se você não tem tempo, e se você acha chato, desnecessário e tantas outras coisas, a tua fé não vai ser fortalecida. Porque a fé vem pelo ouvir, ler a palavra do Senhor. Eles falam, na Bíblia fala ouvir porque na época nem todo mundo tinha uma Bíblia na sua casa. Mas o ouvir também, ele vai trabalhando em nossos corações quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra do Senhor. Aí nós vamos sendo fortificados. Mas como vamos sendo fortificados se não lermos, se não ouvirmos? Então nós devemos buscar e aprender a palavra do Senhor. E tem pessoas que vêm e dizem, mas eu não conheço tanto a palavra do Senhor. É difícil eu obedecer porque eu conheço pouca coisa. Eu preciso conhecer mais. Quando eu conhecer mais a palavra do Senhor, aí eu vou me entregar. Quando eu conhecer mais, aí eu vou poder descansar no Senhor, aí eu vou viver uma vida correta. Está errado. Você é responsável por obedecer aquilo que você já conhece. Você deve obedecer aquilo que você já conhece da palavra do Senhor. Aquilo que você não conhece, o Senhor vai te revelando. O Senhor, ele é tão bondoso conosco que ele vai trabalhando nas nossas vidas dia após dia. Às vezes a gente está passando por uma situação de dificuldade e a gente vai lá e busca a palavra do Senhor e quer que Deus nos responda sobre aquilo. E Deus vem dar uma palavra sobre outro assunto. E a gente fica, poxa, Deus não falou comigo. Eu fui ler a Bíblia e não falou nada sobre o meu assunto. E será que esse assunto que Deus falou com você não deve ser uma área que Ele quer trabalhar no seu coração? Obedece aquilo que você está ouvindo agora. Obedece aquilo que Deus falou hoje, mesmo que não tenha nada a ver com o teu outro problema. Mas Deus quer aperfeiçoar áreas da sua vida dia após dia. Tem pessoas que estão com situações difíceis financeiras e Deus vem e traz uma palavra sobre a língua. Ela fala, mas eu queria falar sobre finanças, se eu devo ou não fazer esse negócio. Mas espera aí. Deus quer te alertar. Se Ele está falando sobre a língua, vigie. Olhe, faça uma autoanálise, peça, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e muda-me. O Senhor, Ele vai fazer isso.
se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, que Ele fará maravilhas à sua vida. E continuando ali o texto, ele diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Você deve perseverar. Sempre tem pessoas comentando nos chats, pedindo oração, que está difícil, pedindo oração pelo relacionamento. Muitas pessoas já nos procuraram e disseram: eu já fiz de tudo, eu já fiz, agora eu fiz o que é certo, agora não sei mais o que fazer. Você tem que perseverar. É isso que você tem que fazer. A palavra de Deus fala para você perseverar. De modo que quando tiver feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Às vezes nós queremos que o Senhor Ele seja assim, né? Senhor, eu obedeci, me dá meu prêmio. Eu já fiz, eu fui até ali, voltei, me dá meu prêmio, agora eu quero, porque eu obedeci. Mas agora se mantenha em obediência. Não faça as coisas só para ganhar algo em troca do Senhor. Quantas pessoas nós já acompanhamos que estavam em momentos de dificuldade, aí corriam para a igreja. Isso eu falo ao longo da minha vida inteira, eu vi situações assim. No momento de angústia, de problemas financeiros, de falência, de problemas de saúde, de desentendimento no casamento, a pessoa vai para a igreja, participa de tudo, busca ajuda, começa a ler, a orar, ler a Bíblia, a orar, e está ali, né? E você vê, nossa, olha, a pessoa está começando a dar os passos na fé, está com sede da palavra do Senhor, da presença do Senhor. E no primeiro momento em que ela vê que as coisas começam a melhorar, ela dá aquela relaxada e diz: já deu certo. Só que nessa relaxada, ela começa a regredir e voltar para os hábitos antigos. E voltar para as práticas pecaminosas. E ela acha, não tem nada a ver. Pastor que estava exigindo demais da gente participar da igreja. Nossa, eu estava ficando até fanático. Não, era demais isso. Já dá para eu relaxar. Antes eu estava, agora não dá para ir na igreja, mas eu estou falando do passado, né? Então a pessoa diz assim: antes eu estava indo em todo culto, todos os dias da igreja, isso é demais, dá para eu ir de cada 15 dias, que está resolvido. Não é assim. Isso não é perseverança. Isso demonstra que o coração só estava inclinado a querer uma resposta sobre aquele determinado assunto, mas não a querer uma vida íntima com Deus. Não a querer uma caminhada com o Senhor, uma caminhada para a eternidade. Continuando, o texto ainda fala assim, deixa eu voltar aqui. Ele diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, que eu e você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não sejamos dos que retrocedem e são destruídos, mas que nós sejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dos que creem e são salvos. Amém? Que nós não sejamos dos que retrocedem e são destruídos. Essas pessoas que eu citei, muitas delas desmoronaram na fé quando pararam de olhar para Cristo. Quando elas acharam que simplesmente eu ter uma atitude, buscar a Deus por um determinado tempinho, ter aquela situação imediata resolvida, só uma situação terrena resolvida. Quando essas pessoas fizeram isso, agiram dessa forma, depois elas foram destruídas. Muitos não se levantaram mais. Muitos foram para caminhos tristes, perderam suas vidas. Porque a palavra de Deus afirma que aqueles que retrocedem serão destruídos. E aqueles que continuam firmes, eles são salvos. Não seja uma pessoa que retrocede. Não seja uma pessoa que desanima na fé, mas busque ao Senhor. Eu já falei, eu não me canso de repetir,
tudo gira em torno de Jesus. Jesus, ele venceu por nós. Jesus, ele tem todo o poder, ele tem um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. E eu posso confiar que mesmo que o mundo desmorone ao meu redor, eu estou em cima da rocha. Eu estou firmada na rocha que é Jesus Cristo e Ele não é abalado. Mesmo que os montes se lancem sobre o mar, mesmo que tudo que parece que é imutável desmorone, saiba que se você está em Jesus, você ficará bem. Você tem uma esperança para uma vida que vai além dessa vida. Confie. Você não precisa entender o que acontece. Talvez nós nunca vamos entender determinadas coisas que passamos nessa vida. Mas Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixa, às vezes, ver um pouquinho do que está acontecendo. Ele deixa ver um pouco dos propósitos dEle. Nós não conseguimos ver com toda a plenitude do que Ele faz. Mas a gente consegue ver, às vezes a gente passa por uma situação difícil e essa situação difícil faz nós sermos usados, aperfeiçoados. Eu lembro de uma história da minha mãe. Vou contar rapidinho para você, bem resumida, porque teve muito mais coisas que aconteceu. A minha mãe, ela estava com um problema no útero e ela tinha hemorragias de vez em quando. E um dia ela pegou um ônibus e ela foi para o interior aqui do Paraná. E quando ela estava quase chegando no destino, ela levantou para ver se estava chegando, era para parar no meio, não era para parar em rodoviária, era para parar no meio da estrada, só que deu uma hemorragia muito grande nela. E ela ficou muito envergonhada. E ela começou a descer do ônibus. E o meu irmão estava lá, mãe, não é nesse ponto. E minha mãe desceu, e logo em seguida meu irmão teve que descer. Quando ele desceu, ele viu os rastros de sangue no ônibus. E ele desceu e falou, mãe, o que aconteceu? Ele foi até a casa da minha tia, conseguiu uma roupa para ela e encontraram ela no caminho. Só que ela teve que voltar à noite. E a volta era o mesmo motorista do ônibus. E ela falou assim, eu não vou nesse ônibus, eu estou com muita vergonha, o motorista vai me reconhecer. Sabe o que ela fez? Ela pegou o ônibus seguinte. Era para ela pegar o ônibus das 18 horas, ela pegou o ônibus das 19 horas. E quando ela estava no ônibus com o meu irmão voltando para a cidade, entrou um assaltante no ônibus. Olha que dia, né? Hemorragia e mais assaltante. Só que na hora o motorista fechou a porta e não deixou o assaltante passar para assaltar os passageiros. Então uma moça começou a chorar desesperado. Minha mãe sentou com essa moça e começou a falar do amor de Deus. Começou a orar, abraçar essa moça e foi uma serva enviada do Senhor. Quando desceu daquele ônibus, a minha mãe ela sempre carregava folhetos evangelísticos na bolsa dela. Ela deu um folheto para aquele motorista e ela falou assim, motorista, talvez hoje teria sido o teu último dia. Aquele assaltante poderia ter te matado. Para onde você iria passar a eternidade? Você estaria com Deus ou você seria condenado ao inferno? Olha como ela foi usada. Deus deixou ela ver o motivo dela não poder voltar com o mesmo motorista, dela ter passado a vergonha, mas ela foi usada naquele ônibus para orar pelas pessoas. Ela foi usada como boca do Senhor, aquele motorista. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei que ela não perdeu a oportunidade. Eu sei que ela foi usada. Você também pode ser usado nas dificuldades. Você, em vez de se lamentar e ficar se entristecendo, murmurando, você pode dizer, Senhor, eu vou te servir mesmo nessa dificuldade. E o Senhor vai te usar. Eu quero orar pela tua vida. Se você quer que o Senhor te use, se você quer ser daquele que persevera, que luta, que batalha e que está na presença do Senhor, coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar agora. E peça ao Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, obrigada porque nós temos Jesus Cristo que o Senhor nos mandou, porque Jesus Cristo venceu a morte, tem toda a autoridade, todo o poder e todo o domínio.
E é no nome de Jesus Cristo que nós chegamos até a tua presença, ó Deus. É no nome, na autoridade do Senhor Jesus Cristo que nós podemos chegar a ti como pessoas limpas, pessoas purificadas, como salvos, porque o Senhor Jesus Cristo é que nos garante isso. Nós queremos pedir, através desse nome, que o Senhor nos ajude a perseverarmos, que o Senhor nos fortaleça, que nós não fiquemos olhando para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas, mas que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar para as coisas que são do alto, onde o Senhor está. Que o nosso coração se encha de alegria, de regozijo, que nós possamos alegrar-nos sempre no Senhor. E orarmos e chegarmos a Ti, colocando os nossos problemas e as nossas dificuldades com ações de graças. Obrigada, Senhor, obrigada, porque a Tua palavra fala que o Senhor vai nos recompensar se nós formos fiéis a Ti. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a perseverarmos, ajuda-nos a ficarmos alegres e a confiarmos, ajuda-nos a olharmos para o céu, para o alto, para as coisas que são eternas. O Senhor conhece os problemas de cada um. O Senhor sabe que tem pessoas nos ouvindo que estão de luto, que estão, Senhor, preocupados com o ente querido que está internado. O Senhor sabe, eu declaro agora a Tua cura, a Tua restauração, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais. Pai, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos aqui dessa igreja, que estão enlutados, que estão sofrendo, Senhor, neste momento. Restaura cada um, Senhor. Restaura-nos, Senhor, mas que acima de tudo nós possamos ser obedientes ao Senhor e perseverantes na Tua palavra. É isso que eu te oro, te agradeço e eu louvo o Teu nome. Obrigada porque tudo que o Senhor faz é justo e bom. Obrigada porque o Senhor tem domínio sobre as nossas vidas e o Senhor não nos desamparou. Te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, que Deus te abençoe, que essa palavra tão conhecida, são versículos tão conhecidos, mas que eles possam entrar no teu coração e ser palavras de vida eterna, que você persevere sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.